Olá, sejam bem-vindos ao canal e vamos continuar com a leitura do livro A Chave Mestra, Última Lição. Damos início agora à lição 24, última chave deste livro. Se tiver praticado cada um dos exercícios diariamente durante alguns minutos, conforme indicado em cada lição, você terá descoberto que pode obter da vida exatamente o desejado, ao injetar nela o seu desejo. Provavelmente irá concordar com o estudante que declarou, abre aspas, o pensamento é quase avassalador de tão vasto, tão disponível, tão preciso, tão razoável e tão fácil de usar. Fecha aspas. O fruto desse conhecimento é como um presente dos deuses. Ele é a verdade que liberta o homem, não somente de carências e limitações, mas de dores, preocupações e tristezas. Não é maravilhoso descobrir que essa lei não é parcial com ninguém? Que, independentemente de seus hábitos de pensamento, o caminho foi preparado? Se você tiver inclinação pela religião, o maior mestre religioso que o mundo conheceu preparou o caminho tão bem que todos podem seguir. Se sua tendência mental é pelas ciências físicas, a lei irá operar com certeza matemática. Se tiver preferência pela filosofia, Platão ou Emerson podem ser seus instrutores, mas em ambos os casos você poderá alcançar graus de poder aos quais será impossível impor um limite. Acredito que a compreensão desse princípio é o segredo que foi procurado em vão pelos antigos alquimistas, pois explica como o ouro na mente pode ser transmutado em ouro no coração e nas mãos. Quando os cientistas situaram o Sol no centro do sistema solar, com a Terra girando em torno dele, houve imensa surpresa e consternação. A ideia parecia evidentemente falsa. Nada era mais fidedigno que o movimento do Sol pelo céu, e qualquer um podia vê-lo a se pôr de trás dos morros, a oeste, ou desaparecer no mar. Estudiosos ficaram indignados e cientistas rejeitaram a ideia como absurda. No entanto, as provas acabaram por convencer a todos. Dizemos que um sino é um corpo sonoro, mas sabemos que ele se limita a produzir vibrações no ar. Quando essas vibrações alcançam a frequência de 16 por segundo, elas fazem com que um som seja ouvido na mente, que também consegue ouvir vibrações a uma frequência de 38.000 por segundo. Quando um número ultrapassa esse valor, tudo se torna silêncio novamente, de modo que sabemos que o som não está no sino, mas em nossa própria mente. Dizemos e até pensamos que o Sol emite luz. No entanto, sabemos que ele está apenas emitindo uma energia que produz vibrações no éter, a uma frequência vibratória de 400 trilhões por segundo, causando as chamadas ondas luminosas. Portanto, sabemos que aquilo que chamamos de luz é simplesmente uma forma de energia e que a única luz existente é a sensação causada na mente pelo movimento das ondas luminosas. Quando o número aumenta, a luz muda de cor, sendo cada alteração cromática causada por vibrações mais curtas e mais rápidas. Dessa forma, embora se diga que a rosa é vermelha, a relva é verde e o céu é azul, sabemos que as cores existem apenas em nossa mente e são sensações experimentadas por nós como resultado das vibrações das ondas luminosas. Quando as vibrações se reduzem para menos de 400 trilhões por segundo, elas deixam de nos afetar como luz, porém, experimentamos a sensação de calor. Então, é óbvio que não podemos confiar na prova dos sentidos para nos informar sobre a realidade das coisas. Se o fizéssemos, acreditaríamos que o Sol se move, que o mundo é plano e não redondo e que as estrelas são pontos de luz.
em vez de serem sóis enormes. No todo, a teoria e a prática de qualquer sistema metafísico consistem em conhecer a verdade sobre nós e sobre o mundo em que vivemos. Em saber que, para manifestar a harmonia, você precisa pensar em harmonia. Para exprimir saúde, precisa pensar em saúde. Para expressar abundância, precisa pensar em abundância. Para tanto, deve-se inverter a evidência recolhida pelos sentidos. Ao saber que toda forma de doença, moléstia, carência e limitação é simplesmente o resultado do pensamento incorreto, você conhecerá a verdade que o libertará. Verá como é possível mover montanhas. Estas, ainda que formadas só de dúvidas, medo, desconfiança ou outras formas de desestímulo, são contudo reais e não só precisam ser movidas, mas devem ser lançadas ao mar. A verdadeira tarefa que lhe cabe é convencer-se da verdade dessas afirmações. Quando o tiver conseguido, não terá dificuldade em pensar a verdade. E, como foi mostrado, a verdade contém um princípio vital e se manifestará. Aqueles que curam doenças por métodos mentais descobriram essa verdade que demonstram em sua vida e na de outras pessoas todos os dias. Eles sabem que a vida, a saúde e a abundância são onipresentes, que preenchem o espaço inteiro. Também sabem que quem deixa a doença ou qualquer tipo de carência se manifestar ainda não chegou ao entendimento dessa grande lei. Como todas as condições são criações do pensamento, logo inteiramente mentais, a doença e a privação são simplesmente condições mentais em que o indivíduo deixa de perceber a verdade. Removido o erro, desaparece a condição. O método de remoção desse erro é mergulhar no silêncio e conhecer a verdade. Como toda mente é uma só, você pode fazer isso na própria intenção ou na de outros. Se tiver aprendido a formar imagens mentais das condições desejadas, essa será a maneira mais fácil e rápida de alcançar resultados. Caso contrário, pode-se chegar aos resultados por argumentação, pelo processo de se convencer absolutamente da verdade de sua afirmação. Lembre-se, e esta é a afirmação mais difícil e também mais maravilhosa de se entender, de que qualquer que seja o problema, não importa onde ele esteja ou a quem atinja, seu único paciente é você mesmo. Você não precisa fazer nada exceto se convencer da verdade que deseja ver manifestada. Essa é uma afirmação científica exata, em consonância com todos os sistemas metafísicos existentes. Nenhum resultado permanente é obtido por nenhuma outra forma. Toda forma de concentração, criação de imagens mentais, argumentação, autossugestão são simplesmente métodos pelos quais você se capacita para entender a verdade. Se você deseja ajudar alguém, destruir algum tipo de falta, limitação ou erro, o método correto é não pensar na pessoa que deseja ajudar. A intenção de ajuda é o quanto basta, já que coloca você em contato mental com a pessoa. Então, afaste da mente qualquer crença em carência, limitação, doença, perigo, dificuldade ou qualquer que seja o problema. Tão logo você consiga fazê-lo, obterá o resultado e a pessoa estará livre. Mas lembre-se de que o pensamento é criativo e, consequentemente, toda vez que você deixar o pensamento se demorar em qualquer condição dissonante, deverá compreender que essas condições são apenas aparentes, não são reais, e o espírito é a única realidade e nunca pode ser menos que perfeito. Todo pensamento é uma forma de energia, uma frequência vibratória, mas o pensamento da verdade é a frequência vibratória mais elevada que se conhece. Consequentemente, ele destrói toda forma de erro,
tal como a luz destrói a escuridão. Nenhum erro pode existir quando a verdade surge, de modo que todo o seu trabalho mental consiste em formar uma compreensão da verdade. Isso lhe permitirá superar todo tipo de carência, limitação ou doença. Não podemos compreender a verdade a partir do mundo exterior. O mundo exterior é apenas relativo, a verdade é absoluta. Portanto, devemos encontrá-la no mundo interior. Treinar a mente para ver apenas a verdade é expressar apenas condições verdadeiras. Nossa capacidade de fazê-lo será uma indicação do progresso alcançado. É absolutamente verdadeiro que o eu é perfeito e completo. O verdadeiro eu é espiritual, logo não pode deixar de ser perfeito. Ele nunca pode sofrer qualquer carência, limitação ou doença. A centelha da genialidade não tem origem no movimento molecular do cérebro. Ela é inspirada pelo ego, o eu espiritual que é uno com a mente universal. A causa de toda inspiração, de toda genialidade, é nossa capacidade de reconhecer a unidade. Esses resultados têm longo alcance e afetam as gerações futuras. Eles são os pilares de fogo que marcam o caminho a ser seguido por milhões. A verdade não é o resultado do treinamento lógico, da experimentação ou mesmo da observação. Ela é o produto de uma consciência desenvolvida. Dentro de um César, a verdade se manifesta no comportamento, na vida e nos atos desse César, e também na influência dele sobre as formas e o progresso social. A sua vida, suas ações e influências no mundo irão depender do grau de verdade que você é capaz de perceber, pois a verdade não se manifesta nas crenças, mas na conduta. A verdade se manifesta no caráter, e o caráter de um homem deve ser a interpretação da religião ou da verdade dele. Isso, por sua vez, será evidenciado no caráter de suas posses. Se um homem se queixa da instabilidade da própria sorte, ele é tão injusto consigo mesmo como se negasse a verdade racional, mesmo que ela fosse flagrante e irrecusável. Nosso ambiente e as inúmeras circunstâncias e incidentes em nossa vida já existem na personalidade subconsciente que atrai a si os materiais mentais e físicos agradáveis à própria natureza. Assim, com nosso futuro determinado por nosso presente, se houver alguma aparente injustiça em qualquer aspecto ou fase de nossa vida pessoal, devemos procurar a causa dentro de nós, tentando descobrir qual fato mental responde por essa manifestação externa. Essa verdade deixa você libertado, e o conhecimento consciente dela é o que permite a você superar qualquer dificuldade. As condições ou situações com que você se depara no mundo exterior resultam invariavelmente das condições existentes no mundo interior. Consequentemente, segue-se com precisão científica que, se você mantiver em mente o ideal perfeito, poderá produzir condições ideais em seu ambiente. Se você enxergar só o incompleto, o imperfeito, o relativo, o limitado, essas condições se manifestarão em sua vida. Porém, se treinar sua mente para ver e compreender o ego espiritual, o eu que sempre é perfeito e completo, só se manifestarão condições harmoniosas, íntegras e saudáveis. Como o pensamento é criativo e a verdade é o pensamento mais elevado e mais perfeito ao qual se pode chegar, obviamente pensar a verdade é criar o verdadeiro, e com a manifestação da verdade, o falso deixa de existir. A mente universal é totalidade de todas as mentes que existem. Espírito é mente porque é inteligente. Portanto, espírito e mente são sinônimos. A dificuldade que temos de superar é perceber que a mente não é individual, ela é onipresente, ela existe em toda parte. Em outras palavras, não há lugar onde não esteja. Então, ela é universal. Até agora,
a humanidade geralmente utilizou a palavra Deus para nomear esse princípio universal e criativo. Mas a palavra Deus não comunica o significado correto. A maioria considera que essa palavra representa algo externo a elas, mas o fato é exatamente o contrário. Ela é nossa própria vida. Sem ele, estaríamos mortos, deixaríamos de existir. No momento em que o espírito deixa o corpo, é como se fôssemos nada, daí ser o espírito realmente tudo o que somos. Ora, a única atividade do espírito é o poder de pensar. Logo, o pensamento deve ser criativo, porquanto o espírito é criativo. O poder criativo é impessoal e nossa capacidade de pensar é a capacidade de controlar esse poder e utilizá-lo para nosso próprio bem e dos demais. Quando você perceber, assimilar e valorizar a verdade dessa declaração, poderá se apropriar da chave mestra. Mas lembre-se de que somente aqueles bastante sábios para entender, abertos para aceitar as evidências, firmes para seguir a própria opinião e fortes para fazer os sacrifícios necessários podem entrar e desfrutar. Esta semana, procure entender que o mundo em que vivemos é verdadeiramente maravilhoso, que você é um ser maravilhoso, que muitos estão despertando para o conhecimento da verdade. Tão logo estejam despertos, eles tomarão conhecimento das coisas que foram preparadas para eles. Também entenderão que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, os esplendores que existem para os que chegam à terra prometida. Eles saberão que cruzaram o rio do julgamento e chegaram ao ponto de discriminação entre o verdadeiro e falso, e descobriram que tudo o que sempre quiseram ou sonharam era só uma pálida ideia da deslumbrante realidade. E o autor termina com uma frase de Smiles. Ainda quando é possível deixar terras de herança, não se podem legar conhecimento e sabedoria. O rico pode pagar a quem o sirva, mas não pode fazer alguém pensar por ele, nem pode comprar nenhuma forma de desenvolvimento pessoal. É o fim do livro A Chave Mestra. Eu espero que vocês tenham gostado do livro, que esse livro possa ter ajudado vocês. E esse livro é um livro de estudo. Ele deve ser lido e ouvido várias vezes, porque quanto mais você ler ou ouvir, mais conseguirá absorver o conhecimento. Muito obrigada aos inscritos e a todos os comentários. Eu espero de verdade que vocês possam realizar todos os desejos e objetivos de vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!